Shalom, shalom, boa noite para todos. Depois da semana passada, uma conversa tão gostosa sobre Apocalipse 5, vamos dar continuidade com Apocalipse 6. Lembrando que estamos aqui todas as semanas, segunda-feira com podcast, terça-feira ao vivo. E agora a novidade, mudança de horário às 20 horas e também agora nós temos devocional às 20 horas. Quando não tem podcast ao vivo, que é segunda e terça, os outros dias nós temos o nosso devocional. Daniel orava 3 vezes por dia. E você? Vamos fazer um devocional 2 vezes por dia? É rapidinho, são 12 minutos, lembra bem. Boa noite, pastor Jonas. Boa noite. Boa noite, estava aqui... Já grifando, extasiado com a palavra. Olhando aqui o Apocalipse 6 e a gente começa a ver que o negócio vai ficando mais sério, né? Agora esquentou. Começa a esquentar a chapa e nós, como igreja do final dos tempos, derradeira e geração derradeira, precisamos estar bastante conectados com o Espírito Santo e com o livro, né? O Apocalipse, porque as coisas começaram a acontecer no mundo, estão acontecendo, e a gente vê aqui no capítulo 6, guerra fria, a gente vê guerra aberta, fome, morte, martírio, são muitas coisas para a gente comentar. Muito, né? Muito mesmo. Então, boa noite para todos vocês, vamos nessa. Boa noite, pastor Vinícius. Boa noite, gente, muito boa noite mais uma vez, pedindo a você para... Como a gente já faz de praxe, agora que a gente está dando início, vamos falar de Apocalipse 6. Vai curtindo aí, vai clicando no joinha, compartilha com o grupo de Zap, com família, com a igreja. Ajuda a gente a atingir um número maior de pessoas. Né? O nosso objetivo aqui é fazer com que mais e mais pessoas tenham acesso à informação bíblica. Né? Nada além disso. O que importa aqui não é a nossa opinião, e sim a palavra. E também... Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal. Se está vermelhinho é porque você ainda não se inscreveu, então se inscreva. E se você quer mergulhar mais fundo, falamos no último bastante aqui sobre os cursos que tem, né, dentro dessa área de membros. Torne-se membro, porque ali sim você vai ter acesso a um curso mais detalhado, mais esmiuçado sobre o livro de Apocalipse, sobre o livro de Zacarias, sobre Cantares, sobre Mateus, sobre os evangelhos, né, sinóticos acerca desses últimos dias, né, sobre o livro de Daniel. A pastora tem bastante coisa também. Então aí sim você vai mergulhar na teologia sobre os últimos dias. Aqui, nosso objetivo é fazer esse bate-papo, despertar o seu interesse, dar esse saborzinho, esse gostinho da palavra do Senhor. Então, hoje já vamos falar de um assunto mais pesado, né, pastor? A grande tribulação. Bom, a gente precisa situar um pouquinho. A grande tribulação tem um tempo determinado por Deus, 7 anos, e ele mesmo fala que esse tempo ele até abreviou, porque senão ninguém aguentaria. Então, 7 anos, e quando são 7 anos bons na sua vida, passa que você nem sente. Pensa em anos bons da sua vida, verdade, que passou e você nem sentiu. Agora, 7 anos de problema é arrastado. Então, são 7 anos, como o Senhor mesmo bem define, o pior momento da história da humanidade. E então vão ser... como, por exemplo, no meu caso... Para mim, o verão se arrasta, sabe por quê? Porque eu gosto de frio. Então, quando começa o verão, eu já fico na contagem regressiva para eu poder viver pelo menos uma coisa mais amena depois do verão. Mas o meu objetivo mesmo é chegar no inverno. Mas eu moro no Rio de Janeiro, então o inverno aqui não é tão sério quanto eu gostaria. Mas o que eu quero dizer é que, para mim, o verão se arrasta. Eu cheguei aqui no podcast falando, gente... Quanto tempo ainda para acabar o verão, né? Verdade. Então, e assim vão ser esses 7 anos. Vai se arrastar para quem estiver aqui. Preciso falar também que não podemos dizer só a nossa posição. Existem 3 posições. Pessoas que creem, como nós, que somos pré-tribulacionistas. O que é? Nós cremos na grande tribulação, só que acreditamos que nós não estaremos na grande tribulação. A igreja será arrebatada, pré-tribulacionista. Tem o meso... Eu gostaria de... Só falar das 3. Não, vamos falar das 3, mas já que você falou nessa, que para nós é a que vale,
eu queria acrescentar nela, porque fica mais claro para quem está nos ouvindo. Por que nós definitivamente cremos que seremos arrebatados, né, no início da grande tribulação? Porque na grande tribulação o diabo vai governar a terra absolutamente, entendeu? Não vai ter interferência do céu, não vai ter interferência de Deus, não pode haver. O diabo, para governar, ele precisa de escuridão. Ele só consegue caminhar na escuridão. Então, a presença da igreja na grande tribulação, nós somos pontos de luz. E do Espírito Santo nem se fala. Ponto 2. Não creio que Jesus Cristo retiraria o Espírito Santo sem nos retirar. Né? Então, isso para mim deixa muito claro que a igreja vai subir, sim, no momento em que o anticristo se manifestar. É por isso que nós cremos, uma das razões, 2. Então, como o Jonas falou, essa é a nossa posição, pré-tribulacionista. E então já respondo algumas perguntas, porque tem pessoas que quando ouvem, eu leio os comentários, como vocês sabem, e aí começam as pessoas, por que vocês não chamam para a mesa alguém que seja mesotribulacionista ou pós-tribulacionista? Por um único motivo, porque aqui não é entrevista. Se fosse entrevista, chamaríamos. Aqui, o nosso podcast é diferente. Raras vezes nós trouxemos como o professor Roque, como... já nem lembro mais, é tão raro ser entrevista, porque não é a característica. Gente, eu não estou condenando. Eu estou falando que tem podcast que a característica é entrevista. E são podcasts muito legais, sim, como Inteligência, como a Karina Bach e outros que são de entrevista. O perfil daquele podcast. O nosso é um bate-papo. Então, esta é a razão pela qual não está sentado aqui na quarta cadeira um meso ou pós-tribulacionista. Não é desrespeito, é a característica do nosso podcast, não é entrevista. Ficou claro? Isto não, por termos visão diferente, não significa que não respeitamos o nosso irmão. Lembra a frase minha, chave? Temos algo em comum. O meso, o pós e o pré-tribulacionista esperam Jesus. Então, isso já é razão suficiente para nos respeitarmos mutuamente. Ninguém está aqui negando, nenhuma das três posições está negando a volta de Cristo. Só estamos esperando em tempos diferentes e Jesus é que vai dar a palavra final quem está certo. E aqui ninguém está discutindo quem está certo, quem está errado. Bom, voltando... a grande tribulação é um momento bem atípico na história da humanidade, porque, como Jonas disse, vai ser um momento de um governo. Sempre Satanás esteve aqui, desde o pecado. Mas este é um momento que nem aquele período da escuridão entre o Antigo e o Novo Testamento, em que ele governou livremente. Por isso que nós temos figura do anticristo nesse período de grande escuridão, como Antíoco Epifânio e tantos outros que aparecem aí como figura, né? Bom, este é um momento de grandes problemas. Jesus, ele fala deste período lá em Mateus capítulo 24. Mas como o Vinícius disse, aqui a gente só está discutindo detalhes, tabela, isso tudo é na área de membros. Aqui a gente está discutindo. Então, aqui são aberturas de selos. A grande tribulação ela é dividida em 2 momentos. O primeiro momento, que vai ser ruim, e o segundo momento que vai ser insuportável. Terrível. Então, ruim e insuportável. E 2 momentos. Ela é marcada por 2 momentos e por 3 dosagens de, digamos, julgamento de Deus. Esse julgamento de Deus, ele é chamado por selo, trombetas e taças. 3 medidas, vamos dizer, de 3 medidas de julgamento sobre a terra. Essas 3 medidas de julgamento sobre a terra, a gente vê em Êxodo. Eu estava falando para eles aqui, né, que enquanto eles vão falar, o lado que eles querem falar sobre Apocalipse capítulo 6, mas eu quero que você pare para pensar um pouquinho em Êxodo.
mais uma vez, se no podcast passado nós mostramos que Apocalipse 5 se referia a evangelhos por causa da cruz, ao que os benefícios em Colossenses capítulo 2 e a Levítico 25, agora, neste, eu quero dizer que os selos também falam, e os selos, os trombetas e as taças apontam também para Êxodo. Deus mostrou em Êxodo que chegou no limite de Deus tudo que os egípcios tinham feito com o povo de Deus. E Deus já tinha dito, olha, são só 400 anos e acabou, e eu vou entrar com o meu juízo. Então, as 10 pragas, elas funcionaram, para mim, de forma dupla, que é o que a grande tribulação vai servir. Primeiro, para enfraquecer as trevas, para derrotar todos os principados do Egito, mas também dá chance a egípcios de despertarem para o Deus de Israel. Tem muitos egípcios que saíram junto com o povo de Deus. E o terceiro momento, para mim, das pragas do Egito, é refinar, provar, testar, fortalecer um povo de Deus que estava meio que negligente. E eles não tinham outra opção a não ser se agarrar ao Deus de Israel. Para mim, a grande tribulação é a mesma coisa. Porque pessoas que nunca ouviram falar de Cristo vão querer ouvir, outras vão negar. Quem estava mal vai se firmar em Deus e, ao mesmo tempo, Deus vai culminar com a derrota total do inferno. Então, eu queria, enquanto eles falam, vou abrir um arquivo meu rapidinho aqui para a gente comparar com Êxodo. Para mim, uma coisa importante a gente falar, porque dentro das visões escatológicas, a gente tem muitas discussões acerca, até, o que para nós é absurdo, mas se já não estamos vivendo a grande tribulação, né? A gente já está vivendo a grande tribulação. E na nossa visão, não, a gente ainda vive o princípio das dores. Vamos dizer que a gente está terminando o princípio das dores. E a gente vê algo aqui interessante, que para mim é um verso que é muito claro, que é Mateus 24, os versos, principalmente o verso de número 21, que diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e agora a principal parte, e nunca, jamais haverá. Então, isso é algo que é muito característico da grande tribulação, né? É algo insuportável. Sim. É algo que nunca houve e nunca, jamais haverá. Então, hoje a gente está aqui, ainda tem igreja. Você ainda consegue ir à sua igreja. Você ainda consegue assistir esse podcast. Você ainda consegue ir a um jardim de oração, subir um monte e orar. Você ainda consegue carregar a sua Bíblia livremente na rua, entrar na sua condução ou no seu ônibus. Você ainda consegue ir para uma escola bíblica. Você ainda consegue fazer uma faculdade de teologia. Mas nesse momento, a pressão será tão grande, o nível de perseguição será tão grande, que não vai ter uma universidade para falar de Cristo. Não vai ser proibido. Não vai você certeza. Poder carregar a sua Bíblia. E possivelmente nem Bíblia mais haverá impressa. Vai ser proibido. Vão criar alguma tese, alguma teoria, alguma coisa, ou então vão mudar tudo que está escrito aqui, porque vão dizer que a Bíblia foi atualizada, que agora é assim, porque aquilo valia para o contexto daquele tempo. Para o nosso contexto atual, é assado e não assim. Né? Você não vai poder ligar o canal no YouTube, porque talvez o YouTube nem vai permitir mais nada que fale a palavra Jesus, Cristo, volta de Cristo, Apocalipse, não vai mais ter. Então, é nesse nível que nós entendemos, eu estou só frisando isso, enquanto a pastora vai falar a parte específica dos selos, porque esta é a nossa visão. E a gente entende que o texto de Apocalipse 6, ele é um texto bem paralelo aos evangelhos. Sim. Né? O Mateus 24, mas todos falam um pouquinho... Lucas 21. Lucas, Marcos, todo mundo fala em certa medida sobre esse assunto, né, de princípio das dores, grande tribulação e volta de Jesus. Então é isso que nós estamos tratando aqui, e para você entender, por isso, na nossa visão, bem resumidamente, Mateus 24, 21 mostra pra gente que nós não estamos vivendo ainda a grande tribulação, mas que esse momento, quando acontecer, vai ser nesse nível de exprimido, né? Você vai estar se sentindo constrangido, constrito, vamos dizer assim, como se uma serpente estivesse te esmagando e você não consegue mais entrar ar nos seus pulmões. Então, mas eu creio que a igreja ela está para ser perseguida, né? Eu acho que a qualquer momento
não só no Brasil, como no mundo inteiro. A gente vai ver acontecendo isso. E tem que acontecer, até porque nós precisamos passar pelo princípio das dores uma certa fornalha, né? Uma certa fornalha. Mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ver a glória de Deus. Então você tem que ficar ligado também, porque vem a grande tribulação, sim, mas a grande tribulação, quem não for judeu e tiver que passar por ela, vai ser bastante doloroso, porque sim, você vai ter que negar Jesus e você vai ter que aceitar o anticristo como Messias, coisa que o judeu vai aceitar na primeira metade da grande tribulação. O judeu vai conviver muito bem com o anticristo por 3 anos e meio. Eles só serão perseguidos de morte depois, na segunda parte dos 3 anos e meio, né? Dos 7 anos. E então, a igreja não. A igreja, de forma que a grande tribulação, no livro de Daniel, você deixa, isso fica muito claro, que é para o povo dele, né? Então, é para o povo judeu. A igreja não deveria passar, mas, infelizmente, parte da igreja vai estar dormindo, como tem lá a parábola das 10 virgens, né? Metade dorme, metade perde o momento. Então, essa metade vai sim passar pela grande tribulação e tem até a chance de se tornar um mártir, né? E ser salvo. Mas ele vai ter que negar ao anticristo, ele vai ter que não aceitar o número da besta, ele vai ter que conviver com a terra sem poder comprar, sem poder vender, sem poder fazer qualquer tipo de negócio, sem salário. É uma tortura, né? E isso é grande tribulação. Nós, igreja, passaremos pelo princípio das dores que virão pela grande tribulação. Então, vamos ficar conectados aí que vem bomba. Porque aqui nós precisamos pensar que, eu já vou falar sobre os selos, nós precisamos pensar que tem um cenário montado aqui. Naquele momento, neste momento aqui da grande tribulação, como eu disse, é um governo satânico, e o anticristo vai estar no governo, Jerusalém vai estar invadida que eu digo por este governo maligno, porque ele vai estar sediado ali em Jerusalém só para imitar Jesus, porque a palavra anticristo já fala, é contra tudo que é Cristo. E hoje a gente já vê movimentos. Que tipo de movimento? A gente vê que a sociedade está se tornando anticristo. A sociedade. Então, lembra a frase? Não, lembra a frase? Também. Eu li em algum lugar, no Instagram, e eu gostei. Nós estamos vivendo, neste momento, a era da cristofobia. Ou seja, as pessoas, há uma perseguição a quem fala literalmente de Cristo, dos valores de Cristo. Agora, lembra a frase que eu sempre falo para vocês? Parece que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Há uma exaltação ao que é errado e um ataque àquilo que é certo. É só você olhar quais são os perfis, quais são os perfis que fazem. Aliás, a gente veio conversando isso no carro. A caminho aqui do estúdio, a gente veio conversando sobre o YouTube e aí o Jonas começou a falar assim, quando vai mudar? Quando que os canais que são sérios, eles vão ter uma movimentação digna da seriedade desses canais? Eu falei assim, não sei, porque eu que estou dentro, o que eu vejo canal que dá certo, fuxico. Gente, desde quando que fuxico isso aí. Se Deus condena, Provérbios, 7 coisas o Senhor, 6 coisas ele odeia e a 7ª ele abomina. E aí você encontra o quê? Fuxico. Ele abomina a fofoca, o fuxico. E aí você vê que o que dá certo é canal de fofoca ou de apontar o erro do outro, de condenar, ou canal de perseguidores, ou canal de fofoca, ou canal de meme. Ou de comédia, né? De meme, né? Fazendo Os brincadeira. Memes. Então, aí uma pessoa que fala, eu não estou falando as pessoas que falam, porque tem muita gente, as pessoas que falam as coisas sérias, elas são engolidas. E aí acontece o quê? Por que a gente tem que ficar pedindo? Gente, deixa o like, porque senão, hoje tudo é inteligência artificial.
Gente, é mais uma coisa que está tudo preparado. A inteligência artificial foi programada por alguém e não foi para aplaudir Cristo. Entendeu? Aí você negligencia, você não compartilha, você não deixa o seu like. Aí a inteligência artificial e o algoritmo vai entender que este canal é irrelevante. E porque é irrelevante, ele não vai recomendar. E aí você vai ser engolido, escondido. É isso que está acontecendo. A gente não precisa ir para a grande tribulação. Nós já estamos vivendo grande tribulação sem estar na grande tribulação. Pelo menos eu me sinto assim, tipo a voz que clama no deserto, lutando com um canal para divulgar a verdade, mas é cada dia mais difícil, porque não é recomendado, porque as pessoas que seguem não têm aquele compromisso com... eu esqueci, mas tudo bem. Mas, gente, não pode esquecer, não, porque senão a verdade vai ser engolida. O algoritmo vem escondendo, né? Vem escondendo esses canais e vem colocando, apresentando tanto aqueles que... Tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Canais que colocam, com todo respeito, né? Mas se você busca a palavra genuína, canais que dão ensinamentos acerca de... ensinamentos humanistas, né? Coisas que querem te adular como ser humano, não querem te confrontar. Né? Esses canais crescem. Né? Canais que falam aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa ouvir. Canais que dizem que pervertem o evangelho para conduzir ele por um caminho que vai te fazer terminar aquela palavra se sentindo a melhor pessoa do mundo. Sim. Não aquele que vai fazer com que você tenha um confronto pessoal e saia desse podcast ou dessa aula ou do que for e corra para o seu quarto para orar, para pedir perdão ao Senhor. Falar, descobri mais uma coisa que eu preciso me consertar contigo, meu Deus, que eu preciso me colocar diante de ti. Não, esses canais crescem. Canal que fala que você. Falamos isso no último podcast, sobre quando falamos um pouquinho sobre adoração. Né? Aquela adoração que tira o foco. O foco não é Cristo. O foco não é o seu conserto. O foco não é a sua conversão. O foco é te adular. É dizer que você é bom. É dizer que você tem direito. É dizer que você é isso. Você até tem, mas depois de passar por um processo, né? E se enquadrar naquilo que o Senhor quer. Então é complicado. Então, o cenário que eu estava falando é Jerusalém invadida e governada pelo anticristo, e o terceiro templo, nos 3 anos e meio, a primeira metade, o templo ainda não está profanado, assim, abertamente. Quando eu olho para esse cenário, Jerusalém invadida por um governo maligno e o templo com dias contados, contagem regressiva para ele ser profanado. Sabia que eu já vejo esse cenário agora? Eu vejo esse cenário na igreja primitiva, na igreja da última hora, igreja primitiva, na igreja da última hora. Como assim? Porque eu vejo que Jerusalém é um lugar santo, e eu vejo que o coração das pessoas está sendo invadido por esse governo maligno. Eu estou vendo dentro das igrejas a cobiça, a inveja, invadiu. Isso, eu estou falando que vai acontecer literalmente na grande tribulação, mas na igreja que está vivendo, o princípio das dores já está vivendo. Vocês dois concordam com isso? O coração das pessoas, que é a Jerusalém, que é o centro de tudo, é o desejo de Deus. Deus ama Jerusalém, Deus ama teu coração. Teu coração é a Jerusalém de Deus. Aí o teu coração, aí você fala, não, mas o diabo não está no meu coração. Mas eu estou vendo as pessoas dentro da igreja, elas estão deformadas. O caráter deformado. As pessoas estão materialistas, a cobiça desenfreada, o orgulho desenfreado, a traição desenfreada, o amor ao hedonismo, filosofia grega, sabe? A busca ao prazer imediato. Então, eu quero ter uma alegria imediata, custe o que custar. Eu não quero a alegria de Deus. E então, se eu não encontrar, eu vou mudar de igreja, porque ali me prometem uma alegria imediata, que é aquele evangelho coach, é o evangelho não compromissado e que oculta a realidade
de Apocalipse. É um evangelho que nunca vai te mostrar o Apocalipse. Então, eu já vejo esse cenário acontecendo na igreja. Claro que vai acontecer literalmente durante a grande tribulação, mas eu já vejo acontecendo dentro da igreja. E aí, o que mais que a gente pode ver nesse cenário aqui de abertura de selos? O engano desenfreado. Vamos ler Apocalipse 6, versículo 1. Olha o que está escrito. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes, como se fosse a voz do trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aqui já mostra que na grande tribulação vai ter o que já tem muito agora, no princípio das dores, o engano. Porque este cavaleiro, o cavalo branco aqui, não é Apocalipse 19, onde é o cavalo branco, que é Jesus, que chega ali quando já está no Armagedon. Este cavalo branco, por quê? Porque ele é imitador, ele é enganador. Ele vem com a aparência da verdade, mas não é a verdade. Ele vem com uma aparência de paz que não é a paz. Ele vai dar uma paz entre judeus e árabes, o acordo, mas que não é a paz, porque vai quebrar no meio. Então, tudo que ele promete, ele não cumpre, porque ele é a mentira, ele é o pai da mentira. Então, não há um compromisso com a verdade, não há um compromisso com a paz, não há um compromisso com a santidade. Então, aqui é um engano. Só que eu já vejo esse engano, eu já vejo este engano correndo solto no meio da igreja. Eu estou cada dia mais abismada. E agora eu vou ser, eu que nunca, eu fujo de ser polêmica, eu acho que agora eu vou ser um pouco polêmica. Eu nunca vi Jesus, eu nunca vi os apóstolos, eu nunca vi ninguém do Antigo Testamento, mas eu vou falar do Novo, né? Eu não vi eles se vestindo com roupas estranhas, porque isso é unção. Eu não vi eles rodopiando ou tocando com uma música muito semelhante que é tocada em seitas, porque isso é poder de Deus. Gente, eu estou abismada com o que está acontecendo dentro das igrejas. É um descontrole. Para mim, o princípio das dores é uma medida pequena do que veremos na grande tribulação. E é claro que o engano a gente já está vendo. Então, é só o recado, hein? Cuidado com o engano. Mas eu queria aqui que em Apocalipse capítulo 6, vocês vissem, porque a gente não vai ficar aqui, porque, como nós dissemos, é na área de membros que a gente vê cada um dos selos, estudando. Eu nem vou ver o meu arquivo, porque eu vou deixar para Apocalipse 7 o meu arquivo. E eu gostaria de ver agora com o Jonas e o Vinícius, pelo menos assim, os selos, só o que vai acontecer nos selos para você ficar orientado. Então, a gente vê o cenário. Jerusalém invadida, terceiro templo construído, pessoas enganadas. Agora começam as tragédias. Uma sucessão de tragédias. Qual é a primeira tragédia? O primeiro selo, que está no versículo 3, guerra. Gente, a gente já está vendo muita guerra. Muita guerra. Muita guerra aberta. O que vai acontecer na grande tribulação? Não, além de muita guerra aberta, muitas possibilidades de guerra. Né? Sim, sim, assustadoras. Né? Assustador, sim. É como que se na grande tribulação soltasse tudo de uma vez. Aí a China vai fazer tudo o que ela quer, a Coreia do Norte vai fazer tudo o que ela quiser, e tudo ao mesmo tempo. Ali os xiitas vão fazer tudo ou a Jihad Islâmica vai fazer tudo o que quiser, sem alguém que os detenha. Então, várias guerras grandes. O que está escrito aqui no subtítulo, gente? Guerra aberta. Hoje você ouve rumores, como Jesus definiu bem, né? No princípio das dores, ele disse guerras e rumores de guerras. Aqui, o que ele está falando? Guerra aberta. Ninguém vai mais segurar. Então, é muita morte. Hoje, a gente já vê muita morte. Claro que a gente vê na Rússia, na Ucrânia, a gente viu entre Israel e o Hamas. Já vimos muitas mortes. Mas nada a ser comparado com o que vai acontecer na grande tribulação. E não é ainda a Terceira Guerra Mundial, que só vai acontecer lá no final da grande tribulação. Então, e o segundo selo? Gente, se você olhar,
tudo é uma questão de lógica. Essa grande fome também é consequência dessa grande guerra. Grande guerra, grande fome. Então, não tem fome em Israel, mas a agência que nós viajamos, né, a Gesher Turismo, a Naíma está lá. E ela está viajando por Israel, mostrando como que estão os locais. E aí, a gente que vai toda hora para Israel, a gente sabe que quando a gente chega no Mar Morto, aquele lugar, aquela lojinha maravilhosa, ela é lotada. Aí você chega em Jericó, é lotado. E ali os vídeos da Naíma mostrando que está tudo funcionando, está tudo aberto, mas vazio. Completamente vazio. Isso gera o quê? Um prejuízo para quem? Para o vendedor, para o guia, para o hotel, para o restaurante que recebe os turistas. Então, a economia de Israel, é que Israel é um país muito organizado, muito rico mesmo, mas eles estão sentindo o efeito da guerra. Uhum. Os soldados voltaram, muitos já para casa. Estão sentindo o efeito da guerra, porque eles ganharam, nesse período de 4 meses, e ainda ganham, o salário de soldado, que é muito diferente do salário de guia, ou de comerciante, ou de qualquer outra coisa. Então, as casas estão sentindo o efeito da guerra. E agora traz isso para a grande tribulação. E fora o que a guerra destrói. Gaza está destruída, a faixa de Gaza. Era bonita, é claro que muito deteriorada de 2015 para cá, por causa do Hamas. Mas era um local que tinha uma economia que andava. E agora está tudo destruído. Agora ponha isso numa proporção muito maior. Então vai ter fome por causa da guerra, vai ter fome por causa de mudanças, de tragédias, né, de mudanças drásticas climáticas. Então, é uma fome dos países do primeiro mundo, inclusive. Aqui, na grande tribulação, vai ser fome na Europa, não só fome na África ou no Brasil, na América Latina. É fome na Europa, fome nos Estados Unidos, fome em países ricos, algo descontrolado. É isso que é grande tribulação, gente. É algo totalmente descontrolado. Esse segundo cavalo é que eu queria, assim, a senhora tem muitas teorias, né, sobre cada um dos cavalos. Esse segundo cavalo, há quem diga, e aí eu queria até a sua opinião, que esse segundo cavalo seria a Terceira Guerra Mundial. Qual é o teu entendimento sobre isso? Porque quando ele fala sobre guerra, sobre espada, né, e diz aqui, né, o seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que homens se matassem uns aos outros. E também foi-lhe dada uma grande espada. Isso no segundo selo, o segundo cavaleiro, o cavalo vermelho. A senhora tem esse entendimento? Creio que não. Para mim, não. Para mim, no meu entendimento, é algo progressivo. Uhum. Selo é selo, e a guerra que vai acontecer nos selos não é a guerra que vai acontecer na taça. Na taça, em Apocalipse 16, aí é o Armagedon. Aí sim. São 7 anos. Essas guerras abertas, elas vão eclodir na guerra do Armagedon. Não esqueça que 7 anos é pensa no que você fez há 7 anos atrás. Não é tão longe assim. Parece que foi ontem. Eu disse que a sensação da gente é o tempo arrastando quando você vive anos difíceis. Mas quando você olha, é pouco tempo. Então, para mim, é uma revelação aqui, é um julgamento progressivo. É a mesma coisa que você olhar a destruição do Egito. Teve momento que os soldados do exército egípcio chegaram para Faraó e falaram assim: olha, isso em Êxodo capítulo 10, eles já começam a falar isso. O Egito está arruinado. Então, foi algo progressivo. Começou com algo difícil, com falta de água, depois, porque o Nilo ficou vermelho, depois vieram as rãs, as moscas, piolhos. Aí foi indo com as saraivas, a coisa foi piorando. E culminou com a morte, aí a última foi a pior. Porque em todo esse período de pragas do Egito, teve mortes, teve prejuízo.
mas nada comparado com a morte de todos os primogênitos. Então, em todo esse período, para mim, da grande tribulação, vai ter morte, vai ter destruição, vai ter dificuldade, mas nada comparado com Armagedon, que é o último momento, é o último ano da grande tribulação. Então, essas grandes guerras, para mim, estas guerras que hoje são uma ameaça, e algumas já declaradas e em andamento, mas outras não, a Coreia do Norte vai e atira um míssil no mar do Japão. A China ameaça por causa de Taiwan. Mas agora, não. Para mim, na grande tribulação, ninguém mais ameaça nada. Já vai, acaba, invade, destrói, mata muita gente. E guerras localizadas, algumas, outras assustando um pouco mais uma região, com muito estrago, com muita morte, mas nada comparada com a última. Essa é a minha visão. Em resumo, a retirada da igreja permite que esse espírito... primeiro, a paz não existe. Aquilo que trazia certa paz, que era a presença da igreja, a presença do Espírito Santo dentro da igreja do Senhor, como ela foi retirada dentro daquilo que acreditamos, faz com que esse belicismo, essa intolerância, essa impaciência assuma níveis que agora deixa de ser aquela coisa do vou fazer e do faço. Sim. Então começa a ter conflito para tudo quanto é lado. Então a paz não existe. Em nenhum canto da Terra existe paz. Não é um conflito único, gigante, uniforme, porém vários conflitos acontecendo ao mesmo tempo por conta do nível de intolerância que há entre o ser humano de uma maneira geral. Sim. Então, eu quero deixar claro, né, que tudo que a gente está falando é o que a gente entende. É claro que, assim como os discípulos, era dentro da mente deles, e o que estava escrito era aquilo que eles entendiam. Então, é claro que nós temos um entendimento limitado, mas nós estamos andando em cima da palavra e entrando nesse período. Um período em que Jerusalém está dominado pelo anticristo, onde são minha casa, minhas regras, por aí. Minha casa, minhas regras. Onde ele vai ter uma perseguição muito clara aos cristãos desde o início, mas aos judeus ainda não é clara. Aos judeus só na metade da grande tribulação. Então, aqui a gente está falando de grandes problemas. Você vê que tudo é grande? É grande fome, é grande guerra, mas ainda não Armagedon. E depois o terceiro selo, depois da grande... Aqui vai falando que conforme os selos vão abrindo, são os cavalos de Apocalipse. A gente vê os mesmos cavalos em Zacarias. Mas como aqui nós não estamos nos aprofundando, isso deixa também para um estudo mais aprofundado. Mas e aí? O terceiro, já falamos aqui, então, de balança, né? Olhei e vi um cavalo preto, seu cavaleiro, com uma balança na mão, e ouviu que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Isso na minha versão, que é a NAA. Né? E aí a gente já começa a ver, aparentemente, coisas como desequilíbrio, fome, pobreza, opressão, né? A dificuldade para você poder ter o alimento, a dificuldade para você poder exercer a tua atividade profissional, dá essa sensação, né? Novamente, coisas que já estão começando a acontecer, mas coisas que acontecerão num vulto que você não vai poder levantar a tua porta do teu estabelecimento para produzir. E com isso, você não produz, você não leva o alimento para tua casa. Aí a gente vê o quê? Grande engano, grandes guerras, grande fome, e aí a gente vê o quarto selo, que é o quê? Morte. Grande número de morte. Aí esse grande número de morte, que é o cavalo amarelo, a gente vê que aí continua, gente. Uma coisa vamos lá no Egito, uma coisa é consequência da outra. Porque o Nilo ficou vermelho, parecia sangue, que a gente sabe que tudo bem, o milagre é que a hora que Moisés orou, o rio se tornou sangue. Hoje os cientistas dizem que pode ser uma alga vermelha, que ela tira o oxigênio da água. Já vimos essa alga vermelha em alguns lugares.
Tudo bem, mas é Deus no controle. Se é alga, se Deus, na sua soberania, tornou aquela água sem oxigênio, sem a alga, isso é soberania de Deus. Mas por que porque teve problema com a água, as rãs saíram do rio? E porque as rãs morreram, tinha muita mosca. Então você vê que uma praga é consequência da outra. Aqui por isso que eu estou falando que tem correlação com o Êxodo. Aqui uma coisa que tem correlação com a outra. E se não morreu, o grande número de mortes se não morreu muita gente na guerra, morreu por causa da fome. Se não morreu por causa da guerra e da fome, vai morrer por causa da epidemia. E a gente já viu o que uma pandemia faz. Sim. E agora imagina, e já estão dizendo, vai ter mais uma pandemia. A gente sabe que o mundo está preparado para isso. E aqui Deus está falando, vai ter muita morte. Guerra, fome e pandemia descontrolado. Então, o homem perde o controle. E quem está no controle? Aquele que quer matar, roubar e destruir. É ele que está no controle. Então, o cenário é o caos. Esse quarto selo é um fechamento dos 3 primeiros. Né? Os 3 primeiros trouxeram guerras, descontrole, fome, etc. E esse quarto faz o fechamento, que é a consequência natural, que é a morte causada por esses 3 cavaleiros que vieram antes desse quarto cavaleiro. Então ele vem para executar aquele que está moribundo, né? Você não tava se você não morreu até agora você morre. Porque ele vem fazer o fechamento. A gente vê, né, agora as consequências da guerra nos palestinos, nos civis, o problema de alimentação, ajuda humanitária sendo necessária chegar lá e roubam a ajuda humanitária e pessoas sofrendo com o quê? Com a fome. Por quê? A guerra. Foi destruído o mercado, foi destruído a casa, foi destruído o local do trabalho, tudo foi paralisado por causa da guerra. E a gente vê o sofrimento daqueles civis ali. E eu falei do sofrimento do israelense porque o país parou, e o sofrimento dos palestinos ali, os civis, né? Não estou falando dos terroristas, estou falando o sofrimento do povo civil pelas consequências de uma guerra que parece que não tem fim. E aí a gente entra no nosso quarto selo, que é lógico, que é o martírio, perseguição. Se é o anticristo que está perseguindo, né? É o quinto. Se é o anticristo que está no governo, é lógico que ele é anticristo, ele vai perseguir todo aquele que fala do nome de Cristo, aquele que serve a Cristo. Hoje eu já vejo esse martírio, o que a gente acabou de falar. Eu me sinto perseguida nas minhas redes sociais. Então, tanto no Instagram quanto no YouTube, existe uma perseguição velada. Existe algo para prejudicar quem leva a sério. Parece que é uma coisa assim. Vocês que me seguem sabem o quanto eu tomo cuidado para não ser polêmica, para não ofender ninguém. Mas, mesmo assim, a gente recebe uma perseguição. E isso vai estar aí, vai ser... Hoje nós temos... qual é aqui no... eu falei outro dia no culto, foi dado pela a estatística, foi 3 vezes o número de habitantes daqui do Brasil, o número da população do Brasil, 3 vezes é o número de perseguidos dos perseguidos de forma mundial por causa de Cristo. 600 mil. Tem esse número aí, exato, que foi dado, né? O número de perseguidos hoje no mundo por causa do Evangelho. Quando a gente olha, aí você fala que tipo de perseguição? Não é só o da igreja perseguida. Nós estamos falando de um nível de perseguição nas mídias, um nível de perseguição em países onde não tem uma perseguição assim, você vai ser preso e torturado. Mas a gente vê esse nível de perseguição até mesmo no Canadá, em nações que não têm essa perseguição de torturar, de prender. 360 milhões de perseguidos. Hoje, isso é uma estatística oficial. 360 milhões de perseguidos.
É muita coisa. Não é só a igreja perseguida, onde cristãos morrem degolados, queimados, torturados. Não só desta igreja perseguida que está ali dentro da Coreia do Norte e de tantos outros países que tem a listagem ali na Portas Abertas. É só você entrar no Instagram ou no site de Portas Abertas, você vai ver os 10 países com maior perseguição. Hoje já existe. Eu digo que nós vivemos um holocausto cristão hoje, antes da grande tribulação. Agora, imagine na grande tribulação. Vai ser algo muito mais ostensivo, muito mais... E essa coisa de família, que Jesus preparou a gente de família entregar, hoje eu, na igreja perseguida, já ouvi muitos testemunhos da própria família entregar. Porque o pai tem vergonha do filho que aceitou a Cristo e o próprio pai entrega em nome dessa vergonha. Mas medo da perseguição também. Hoje a gente vê já isso, né? Pessoas como que os irmãos de Jesus, quando desprezaram Jesus. Agora imagina na grande tribulação. Vai ser algo descontrolado, completamente descontrolado. E depois a gente vai para o nosso 6º selo, que é a desordem cósmica. Algo que a ciência... Aí é a área do Jonas. Algo que a ciência anuncia, o planeta... Sempre nós temos um anúncio. Olha, um cometa está sendo anunciado para se chocar com a Terra, mas desviou. Mas conseguiu desviar. Mas só que na grande tribulação não vai desviar, não. Aí vai ser um descontrole total. É a tempestade solar. Hoje a gente vê, está tudo no controle. Mas na grande tribulação, nada vai estar no controle. Vai estar tudo descontrolado. Então, o que hoje é uma ameaça, na grande tribulação vai ser um fato. Não é isso? É o Jonas que gosta dessa área. Não, é muito interessante quando você lê as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Isso aqui é o meio da tribulação. Vai ser uma coisa terrível, porque nunca houve na história do planeta tantos meteoros caindo sobre a Terra, né? É o que vai acontecer. Vai haver, de fato, uma desordem. A desordem é na terra e nos céus. Sim. Né? Mais para frente a gente vai ver quando também os vulcões entrarão em erupção. Eu estou dizendo todos os vulcões simultaneamente. Tá? Na caída desses meteoros, muitos tsunamis, muita invasão dos mares sobre as cidades litorâneas. Né? A gente também vê... Eu vi hoje num perfil um homem brincando com algo. Eu falei, poxa, ele nem devia brincar com isso. Ele abriu assim, aparece ele abrindo a porta da casa dele e literalmente assim, o mar chegou na porta da casa dele. Só que algo incrível, sabe? Mas ele parava num umbral da porta. Então vinha... E aí ele falava assim, brincando, eu queria uma casa com vista para o mar, mas não o mar na minha casa. Mas ele fala brincando. E eu falei assim, ele está brincando com algo que é o que está acontecendo. O avanço do mar é algo que hoje todo mundo já vê isso. Ele mostrou o avanço do mar chegando na porta da casa dele. E ele brincou com isso. Eu queria uma casa com vista para o mar, mas não o mar na minha casa. Você assiste hoje as calotas polares degelando, né? O tempo todo. Todo dia tem alguém mostrando isso. E é muito rápido, porque o aquecimento está fora de controle. É como que se a gente visse assim, o que é que falta para que a grande tribulação aconteça? Porque parece que até a gente já está vivendo, parece que a gente... Então, mas é isso aí. Então, mas a gente está vivendo o princípio das dores. Então, o que falta para acontecer a grande tribulação? Porque parece que a gente está no limite para que isso aconteça. Nós estamos no limite para que essas guerras elas estourem todas ao mesmo tempo. Nós estamos no limite para que o mar realmente avance de uma forma a engolir cidades litorâneas. Parece que a gente está no limite de tudo. Porque é isso mesmo. O que é que está faltando?
está faltando o governo do anticristo, o governo único, o governo do anticristo se manifestar. Está faltando ele estar lá em Jerusalém, está faltando o acordo, está faltando o terceiro templo. Está vendo como você não se perde? É só ver o que está faltando o terceiro templo. Mas tudo isso é rápido. Mas estamos caminhando a passos largos para a moeda única mundial, tudo muito rápido. Moeda virtual. Nós já estamos com a moeda virtual. Você paga a conta em padaria de R$5 com Pix. Ninguém pega mais de moeda, nota de dinheiro. Então, a coisa está avançando muito rápido. Esse sexto selo tem algumas coisas muito interessantes, né? Porque parece que até o quinto a coisa caminha de uma maneira. O sexto já é a ira de Deus, né? Você já vê a ira de Deus e você já vê um terror, né, em toda a humanidade. Porque quando ele classifica aqui, e é interessante, o texto fala em reis, grandes comandantes, ricos, poderosos, escravos e livres. E você vê a postura do ser humano que é sempre a mesma, né? Nem nesse momento você vê eles clamando ao Senhor. Você vê eles se escondendo. Se escondendo dentro de cavernas, em penhascos, etc, Tentando solucionar com a própria mão. Exatamente, como sempre foi e sempre será até o fim. Ainda assim, diante de uma situação dessa que, novamente, grande terror, a ira de Deus, o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre toda a criatura dentro desse período, né, dos 3 anos e meio aí, dos 7 anos, né, dentro desses 3 anos e meio finais. E aí você vê, então, algo assustador, que é o ser humano ainda assim não se colocando, não entendendo, não se rendendo ao Senhor, não clamando a Ele para que Ele possa responder, para que Ele possa trazer a solução, mas tentando esconder a sua face da ira do Senhor, até o último momento. Então, é muito louco isso, né? Porque quando ele classifica e cita nomes na palavra, né? Reis, grandes comandantes, ricos, ele está falando todo mundo. Sim. Todo mundo se enquadra em alguma coisa aqui e vai se enquadrar. Desde o político, desde o poderoso, desde a autoridade até o mais simples. Todos sofrendo a consequência da grande ira universal, o terror universal do Senhor sobre toda a humanidade. Então, ainda assim, nesse sexto selo, você já vê a coisa acabando, né? Coisa caminhando para um fim. O que assim, a gente lendo Apocalipse capítulo 6, eu falo para você, existem 3 níveis de coisas que você precisa entender. Hoje, existe a informação é a Bíblia, e você estar informado de tudo que está acontecendo. Existe a desinformação, você se tornar uma pessoa alienada, você achar que nada tem a ver com nada. E existe a desinformação e existe as informações erradas. 3 coisas. Sim. Informação certa, desinformação, que é a negação, e quando você busca informações, mas de fontes erradas. Cuidado com isso. Busque a palavra, busque pessoas que não têm interesse nenhum a não ser levar você ao que está escrito em Oséias capítulo 6. Buscar ao Senhor e buscar mais e mais ao Senhor, sabe? Buscar a conhecer e conhecer mais ao Senhor. Essa é a proposta de Deus para você nesse tempo, para você ficar em pé, para você não ser enganado e para você se tornar uma pessoa que faz diferença num tempo de grandes problemas. O princípio das dores já é um período de grandes problemas, mas sobre você levanta, resplandece a luz de Cristo em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim do nosso podcast, o nosso Apocalipse capítulo 6, e nós vamos continuar nesta caminhada. Tem chão, hein? Tem Amém. chão até terminarmos Apocalipse, e eu espero que você esteja aprendendo. Se você é primeiro podcast que você está vendo dessa série, volta para os outros, para você ter noção de tudo que a gente já falou, porque falamos capítulo por capítulo, e também aproveita, entra na área de membros, se você quiser mergulhar um pouquinho mais, e não esquecem, deixa o teu like e compartilha, também deixa o teu comentário, porque é importante, e te aguardamos na próxima semana, no nosso próximo podcast. Lembrando do nosso novo horário e que também temos devocional à noite, às 20 horas. E não deixe de passar na área de membros. É isso aí. Bom, Deus abençoe você. Boa noite, Deus abençoe.